Meus amigos, vamos iniciando esse nosso programa. Um programa que tem que ter o quê? Informação. Informação é a coisa mais importante que um ser humano pode ter. Conhecimento, informação, compreensão, entendimento. Principalmente o quê? Nos dias de hoje. Hoje ainda estava eu conversando com um colega médico, né? E a gente estava falando sobre o vírus, sobre a virose, sobre essa desgraça que está aí acometendo a todos nós, né? E a gente chegou à seguinte conclusão: nós não podemos ter medo do vírus. Nós temos que respeitá-lo e nós temos que nos cuidar. Entendeu? É isso que nós temos que fazer. Porque se nós tivermos medo pela medicina chinesa, nós diminuímos a energia dos nossos rins. E a energia do nosso rim, pela medicina chinesa, é a raiz da gente. Já falei várias vezes, vou repetir, porque repetir nunca é demais, né? É como se fosse a raiz de uma planta. Se você começa a cortar a raiz de uma planta, essa planta vai ficando fraca. Verdade ou mentira? Verdade. Começa a cortar. Começa a não colocar água suficiente na raiz. Começa a não colocar o adubo, que são os produtos que a planta come, né? É a mesma coisa. Se a gente tiver medo, a gente começa a cortar as nossas raízes, entendeu? A gente começa a cortar as nossas raízes. E aí nós vamos ficando como? Fracos. Se a gente fica fraco, quem fica forte é o vírus. Então, é uma fala que parece assim, eu já sei disso, né? Não, para pensar. Nós temos que ter respeito e cuidado, né? Cuidado com o quê? Com a máscara. Hoje eu estou sozinho aqui no estúdio, eu estou sem a máscara, o estúdio foi higienizado para eu entrar. O microfone foi higienizado, a mesa foi higienizada. Então hoje eu estou sem máscara, a porta está fechada, né? Tem dois companheiros lá fora. É isso que é cuidado. Máscara, a hora que eu for sair daqui, eu ponho. Máscara, a hora que eu for andar na rua, que eu for trabalhar no consultório, que se eu for pegar o metrô, se eu for pegar o ônibus. O álcool, sempre que é possível, ou então a água. É isso é respeito. Isso é a gente entender. Isso é a gente conhecer o quê? O danado do vírus. Ele vai entrar na gente como? Pelo nariz, pela boca, pelos olhos. É por aí que ele entra. Principalmente pelo nariz, porque o ar que a gente respira pode estar com o vírus. Então, a máscara não deve ser deixada independente do que falam. Não vou dar nome, né? Porque esse não é um programa que lida com política, né? Mas tem pessoas do alto escalão do nosso país que estão dizendo para tirar a máscara. Gente, para pensar. Para pensar. Você é um ser humano como eu, como aquele que está falando lá, ele está meio doido, né? Porque não pode tirar a máscara, né, gente? Não é hora de tirar a máscara, né? Nós estamos com 30% da população apenas vacinada. Ah, mas lá na Europa, lá na Inglaterra, lá nos Estados Unidos, sei lá onde, tiraram a máscara. Mas veja lá quantos já têm vacinado. Aqui nós estamos com em torno de 30% só das pessoas brasileiras vacinadas. Houve um problema aí, um erro, não sei o que aconteceu, e nós não temos vacina, né? A minha mulher, que está nos vendo agora, ela tomou só a primeira vacina. Eu, como médico, tomei as duas. Ela tomou só a primeira. Quantas pessoas estão nas condições dela que tomaram só a primeira? E quantas pessoas estão nas condições que não tomaram nem a primeira? Como tirar a máscara, gente? Então, não tenha medo. Não enfraqueça o seu rim. Não enfraqueça o seu rim. O seu rim tem que estar forte. Você tem que comer, como falo sempre. Hoje vai ser um programa de repetição. Você tem que comer raízes. O que são raízes? São as coisas que vêm de dentro da terra, né? Cenoura, beterraba, mandioca,
etc. Você que está me ouvindo aí sabe bem mais que eu. Todas essas coisas que vêm de dentro da Terra. Porque se vem dentro da Terra, tem o quê? Energia Yin, que é a energia base da estrutura do nosso organismo físico. Entendeu? Você tem que comer peixe. E tentar comer peixe de águas profundas. Por que de águas profundas, doutor? Porque de águas profundas são mais frias, né? E tem menos ou não tem contaminação. Porque o peixe daquele riozinho ali perto ali do interiorzinho ali, esse peixe, infelizmente, gente, está comendo o quê? O que vem pela água para o rio, que é o adubo que colocaram nas plantas, o adubo que jogaram nas frutas, etc, etc, etc. Esse adubo, quando chove, cai no chão, penetra no chão, entra nos veios de água e vai para onde? Para o rio. O peixinho, coitado que está lá, está comendo isso. Entendeu? Você quer ver outra coisa que mata peixe também, que eu tive lendo essa semana? O bronzeador que você usa, o fotoprotetor que você usa. Aquele fotoprotetor que você usa, aquele bronzeador, não faz bem nenhum para nós. Porque eles não bloqueiam o que eles têm que bloquear. Eles bloqueiam o B, né? O espectro B, que é o que produz o quê? A vitamina D. Mas eles não bloqueiam o A. Então não adianta nada passar essa porcaria aí. Porque o A vai continuar fazendo o quê? Envelhecimento da pele, câncer de pele, etc, né? Ele teria que ter, não um FPS, o protetor só, ele tinha que ter substâncias mais elaboradas. Além disso, você veste tudo, você passa no corpo inteiro aquele monte de bronzeador, entra na piscina. Essa água, um dia vai parar onde? No rio. E esses compostos não se deterioram, não se desmancham. Aí o peixe vai comer isso. Como vai ficar o peixe? Bronzeado, né, gente? Bronzeado, né? Você está entendendo a brincadeira, né? Vai ficar doente, gente. E aí nós vamos comer esse peixe doente. Então, comer raízes, né? Sempre com cuidado com questão do agrotóxico, né? Para não ter bicho nas raízes lá, enfim. Né? Comer peixe, tentar comer peixe de águas profundas e águas profundas e águas frias, que tem muito yin para melhorar a nossa raiz, o nosso rim. Comer carne, sim, é importante comer carne, salvo os veganos ou aquelas outras pessoas que não comem carne, né? Tudo bem, mas aí eles têm que repor substâncias, por exemplo, a vitamina B, porque se eles não comem carne, eles não têm vitamina B12 que vem do animal. Comer, então, a carne de boi de origem que não tem o quê? Antibiótico, que não tem antibiótico, que não tem substâncias tóxicas que eles comeram através da comida dele. Tem que ser o boi orgânico, tem que ser a galinha orgânica. Na marca da galinha tem a galinha ou o frango Corim, né? Então, não estou fazendo propaganda. O ovo do Corim, não estou fazendo propaganda, não sou de fazer propaganda. Mas são os que são limpos dessas coisas. É o que a gente consome lá em casa, né? A gente consome lá em casa é o frango Corim, o ovo Corim, e tenta comprar carne orgânica também, né? Entendeu? É importante? É importante, porque isso vai adubar a nossa raiz. Isso vai adubar o nosso rim. O rim é o principal órgão da gente, porque é a raiz, como se fosse a raiz de uma planta. Se você tem uma planta com uma raiz boa, presta atenção, né? Essa planta vai bem ou não vai? Vai bem. Se você tem uma raiz, ou melhor, uma planta com uma raiz ruim, essa planta vai mal. Entendeu? Essa planta vai mal. Então, o que a gente precisa fazer? Ter uma planta com uma raiz boa. Ter um ser humano com uma raiz boa. Porque assim nós vamos poder viver os 120 anos para mais que a medicina chinesa fala. A medicina chinesa diz que nós temos energia para viver 120 anos. Por que nós não vivemos isso? Porque nós nos adoecemos. Nós nos intoxicamos. Nós não tomamos água. A água, gente, é 30, marca, escreve aí, escreve na parede, escreve aí. 30 ml por quilo. Então você pega o seu peso,
multiplica por 30, que vai dar a quantidade de água que você tem que tomar por dia, no mínimo. É isso, é no mínimo. Isso não é uma coisa que você tem que fazer por fazer. Não, isso já está calculado. 30 ml por quilo, no mínimo. Ah, eu peso 70 quilos, 2 litros de água. 2 litros de água por dia. Ah, eu peso 80 quilos, 2 litros e meio de água por dia. Entendeu? Isso não é brincadeira. Eu brinco com meus pacientes e pergunto para eles assim, o carro funciona sem água? Exceto 2 ou 3 aí que não usa água, né? Não, o carro não anda sem água. O nosso corpo, que é o nosso carro, também não anda sem água. Presta atenção. Então, não vamos ter medo dessa doença. Vamos adubar a nossa raiz com água e alimentos saudáveis, né? Que nós vamos ter força para passar por tudo isso. Tá bom?